Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast. Aqui é o podcast Sucesso Consciente, o podcast do Clube da Transformação. Com muita alegria, com muita energia, Josi Cris aqui, querendo dar boas-vindas a você que acabou de chegar aqui no nosso canal, que está ouvindo a gente por todas as plataformas, né? Seja Spotify, seja o Apple Music ou todas as demais. Queremos convidá-los hoje para uma conexão muito especial com uma pessoa que, por si só, já é um clube da transformação. E a gente tem a alegria de receber aqui, hoje no nosso espaço, aqui no nosso estúdio, o Maxuri. Mas antes eu vou deixar o Tocho dar bom dia pra gente também, meu amor. Eu adoro quando ela fala, eu vou deixar. Vou deixar, porque senão eu ia falar sozinha, né? Eu tenho que aproveitar mesmo. Aproveita, deixa. Que maravilha, gente. Com alegria imensa que a gente... Eu acho que essa é a conexão número 10, hein, que a gente tá fazendo aqui. Não sei. Acredito que sim. Porque a gente nem tá contando tanto os números, né? Mas para nós é uma alegria muito grande, né? Esse momento. Cada momento desse tem sido um momento único, especial. Quero agradecer, né, a Josi por todo. Eu sempre agradeço ela pela paciência que ela tem e que ela não tem, né, comigo também, porque é um desafio, né, você ser casado, você ser sócio, né, e a gente inventa de fazer várias coisas junto, gravar podcast junto e tudo mais, né. E lembrando, amigo, que você não segue nosso canal aí no YouTube, siga, marque aí as notificações, né, para que você possa receber e não perder nenhum episódio aqui do nosso podcast Sucesso Consciente. Também lembrando, se você ainda não segue o Clube da Transformação, segue lá, @Clube da Transformação, que nós estamos trazendo várias novidades aí a cada semana. No Instagram, né? No Instagram. E também o @APTZen, que são nossos apartamentos zen, que a gente tem aqui em Florianópolis, que tem mandala pintada na parede, cristais, né? O que mais tem no nosso apartamento, meu amor? Geometria sagrada, tudo alinhado pelo Feng Shui, plantas naturais. Pertinho da praia, todos eles, né? Todos eles. Integrados com a natureza e no conforto de condomínios resort, né? Então isso ajuda muito. Né? A gente brinca, Maxuri, que a gente fazia propaganda de todo mundo, menos nós, entendeu? Então agora a gente já lembra de começar. Pra... Patrocínio apartamento. Literalmente. Tá patrocinando mesmo os podcasts, viu, Maxuri? É isso aí. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente entrevistou aqui já o Helder e a Vivi lá do Jala Spa, né? Que foi uma conexão maravilhosa. E a gente sempre recebe, né, alguns convites lá para alguns eventos lá no Jala. E aí um dia a gente viu assim uma palestra falando sobre relacionamento, né? E a gente, não é que a gente precise melhorar relacionamento. Não, é super tranquilo. Quem que precisa melhorar relacionamento, né, gente? Isso, é pra gente poder ajudar as outras pessoas, né? Aí a gente viu lá e falou assim, não estamos com nada pra fazer mesmo, no sábado, vamos lá assistir essa palestra, né? Conhecer quem é esse Dr. Maxuri. Aí a gente decidiu, né, ir lá até o Jala e a gente teve a alegria, né, de conhecer o Maxuri, que ele é nosso amigo, a gente chama ele de Maxuri, mas é o Dr. Maxuri, a Josi vai ler aqui, né, um pouquinho do background que ele tem, mas daquele dia em diante a gente já estabeleceu uma conexão muito forte, primeiro porque poucas vezes eu já vi pessoas falar de um tema tão amplo, tão complexo em pouco tempo e de uma maneira alegre e divertida. Foi exatamente o feedback que eu dei aquele dia para ele. E ali a gente já se conectou, ali no final a gente já começou a conversar, e aí tava tendo um evento com o Surjava lá do Condor Blanc à tarde, de cristais, e aí eu falei, eu queria ir no evento, mas acho que não tinha mais ingresso. Eu falei, não, mas a gente dá um jeito, vamos lá. E aí acabou que eu vim pro evento aqui no Oca, né? Tá tudo conectado, amigo. E aí a gente vim pro evento, foi ótimo, maravilhoso, com dança também, né? Então muitas coisas maravilhosas, e aí... De lá pra cá a gente também fez regressão, né? Que foi outra experiência maravilhosa que a gente pode comentar um pouquinho aqui depois. E a gente sempre mantendo essa conexão, esse contato, né? Ele veio aqui na nossa pré-inauguração também da nossa sede. E para nós, como eu falei, é uma honra e uma alegria ter você aqui hoje, Maxuri. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, estou aqui com o coração transbordando de alegria, de amor, de gratidão. Conexão. É isso que eu sinto agora. Conexão. E você sabia que a gente não chama esses nossos encontros de episódio? A gente chama de conexão. Por quê? Episódio dá aquela ideia de série, de algo programado. Sim. Algo que a gente tem controle sobre o script, sim. Sobre o que vai ser apresentado. E como a gente gosta de verdade se conectar com as pessoas e permitir que
que o que conecte seja o coração e não o cabeção, a gente não vai seguir um script. A gente deixa aí no flow. Boa. E por isso que a gente chama de conexão. Então, seja bem-vindo à nossa conexão de hoje. Para a gente é uma honra te receber. Para quem não conhece ainda o Dr. Maksuri, gente, vou ler, tá? Porque não tem condições de decorar toda essa bagagem extensa, né? Até porque ele é um profissional que já tem uma estrada aí de mais de 30 anos, gente, como mentor de missão de vida, né? Ele tem mais de 10 mil clientes impactados. Ele, além de tudo isso, é graduado em medicina, algo super simples, né? Nada complexo, nada difícil, né? Pós-graduado em homeopatia, extensão em psicologia junguiana, master coach, palestrante, treinador e instrutor, né, de Condor Blanco Internacional há 28 anos nas áreas de liderança, empreendedorismo, coach, oratória, gestão de talentos, gestão de carreira e inteligência emocional, com turnês por mais de 10 países e 50 cidades. Gente, ele é apaixonado por apoiar pessoas e organizações, sabemos disso, né? Que a entrega a gente sente, né, quando recebe. E além disso, gente, olha só, ele gosta de apoiar as pessoas a maximizarem seus talentos, paixões, valores, missões e propósitos. O Dr. Maksuri, ele também é criador do método Passion and Talents. Gente, é muita chiqueza! Vamos descobrir o que é isso aqui. Vamos descobrir, olha só. Que é um mapeamento de talentos online, né, que você criou. E também, gente, ó, treinador, fundador do Talk Coach. Você vai me explicar o que é isso? Talk Coach. Quero saber. Autor do best-seller A Era dos Talentos. E também, gente, olha só, ele já ajudou mais de 10 mil pessoas e centenas de organizações, dentre elas a Ford, Volkswagen, NET, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Senai, Petrobras, Coca-Cola e outros. Então, olha, Dr. Maksuri, que honra ter você conosco nessa conexão. Sinta-se em casa. Está contratado para me apresentar em todo lugar que eu vou. Gostou? Mas você sabe que é gostoso? Eu adoro apresentar as pessoas porque é algo que, quando a gente já se conectou, a gente até brinca, né? Essas formalidades, para a gente apresentar para quem não conhece, às vezes é necessário, né? Mas mesmo que a gente não soubesse nada da pessoa, a gente já saberia apresentar pelo que a gente sentiu da presença da pessoa, né? Então, o que eu posso dizer que senti desde a nossa primeira conexão também foi essa entrega genuína, né? A paixão com que você entrega teu conhecimento, com que você conduz os processos, que a gente teve, né, a honra de participar aí de 2 eventos apenas, né? Mas mesmo assim já deu para sentir. Já deu para sentir que aquela entrega era de alma, era algo que para você é uma paixão e não um trabalho, algo, né, que seria difícil de fazer. É natural. Então, é uma alegria tê-lo aqui. E desde que eu conheci vocês também, nossa, um carinho tão especial, né? Um casal aí com tanto empreendedorismo, juntando céu e terra, viajando pelo mundo de dentro e de fora, compartilhando toda uma experiência de vida, de tantas superações, e tudo com beleza e qualidade, tudo com excelência, né? Então, olha contem só. comigo, sou Gratidão. Eu só não vou contratar você para nos apresentar, que eu não vou conseguir ainda pagar seu cachê, mas eu te contrataria. A gente faz permuta. Boa. Boa. Adoro uma permuta também. Ai, que delícia. Aí eu queria comentar aqui rapidinho o seguinte, assim como nós, né, Maksuri, eu acho que seria mais fácil para você talvez ter uma vida normal, né? Focar só numa coisa, falar só de um assunto, né? Mas a gente não dá conta, né? Então, assim, acho que se a gente tem essa diversidade, eu acho que é uma das coisas que nos conectou, a gente precisa entregar isso para o mundo, né? De alguma maneira. Então, até na experiência que a gente teve, né, de regressão lá com você também, eu acredito que esse nosso encontro ele é de outras vidas. Até também, né? Claro. Não é só dessa vida, né? Porque a gente se encontrou... A gente tomava cerveja lá no barzinho do Egito Antigo, na época dos faraós, depois na selva amazônica, no meio América Central, indígenas ali também, tomando como é que chama aquele fermentado lá dos incas? Dos incas, boa, não lembro. Chicha. Boa, preciso provar. Mas
Mas, ô Maxuri, você estava me comentando também que esse livro, A Era dos Talentos, né? Vamos mostrar ele aqui, ó. Bonito. Que aqui parece que tem um poema aí no começo, é isso? Parece não, é. Aqui, quer que eu leia? Vamos, leia. Pô, que honra! Não escutei ainda. Esse livro eu escrevi em uma semana, no ano 2006, e ele foi publicado pela Quality Mark em 2007. E tem Conheço o Mohamed, mas faz tempo que eu não conhece acompanho. ele? Olha aí. Então, inclusive, temos que trazer ele aqui no podcast. Vamos. A tribo dos talentos. Cada ser humano é único e original, como cada pedra, planta e animal, e tem uma missão a realizar. Que os construtores nos materializem os objetos, máquinas e cidades, e os negociantes mediem nossas riquezas e talentos para que todos tenhamos prosperidade. Que os administradores organizem nosso tempo, funções e recursos, e os cinéticos nos mostrem o poder do corpo humano. Que os naturalistas cuidem das nossas pedras, plantas e animais, de cada elemento da mãe natureza, e os terapeutas curem nosso sofrimento com equilíbrio vital. Que os artistas criem beleza e harmonia, e os relacionais cuidem de nós e nos unam com amor. Que os comunicadores nos informem e ensinem, e os cientistas facilitem nosso progresso com tecnologias de vanguarda. Que os filósofos estrategas nos ensinem a pensar, a entender nosso comportamento e a planejar o futuro, e os éticos estabeleçam a ordem e o respeito com regras de boa convivência. Que os entusiastas nos motivem, animem, e os criativos nos mostrem soluções e reinventem nosso mundo. Que os líderes nos guiem na superação individual e grupal e na realização dos nossos projetos. E os espirituais irradiem sua paz e luz e nos conectem com o nosso propósito. Encontremos nosso lugar e missão, compartilhemos nossos talentos e competências, motivemos os demais a fazer o mesmo e a vida nos sorrirá. Uma nova sociedade nascerá. Uau, eu tive até que gravar. Boa, eu quero. Olha só, mas como assim? Você escreveu isso aí em uma semana? O livro eu escrevi em uma semana. Não, fiz confusão. O primeiro livro que eu escrevi, que é Um Voo para a Cura, que eu escrevi em uma semana, depois de ter viajado 1 ano com um xamã, que eu até você vê que no currículo você leu, Extensão em Psicologia Junguiana. Era uma pós, mas faltava 1 mês para terminar. E eu larguei tudo, porque eu conheci um xamã mexicano que tinha se curado de câncer, que sabia ver o corpo por dentro. Um cara espetacular, e eu larguei tudo e viajei 1 ano com ele. Uau! E aí, no meio desse tempo, em 6 meses, eu escrevi em 1 semana o livro das experiências, e aí editei. Esse eu demorei 1 ano para escrever. Então pouquinho tá a pouquinho, revisando. Esse daqui foi mais trabalhoso, porque não é só experiência. Ele conta como é que de médico, homeopata, psicólogo junguiano, eu me transformei num consultor e coach de talentos, missão, propósito, e como é que eu criei um método, Passion and Talents e tal. Em 2019 eu fiz uma atualização como versão digital de e-book, que está na Amazon, está no meu site. Então, você sabe, Maxuri, que igual você demorou 1 semana, eu demorei 15 anos para escrever um livro. Quase igual, né? E aí eu demorei tanto, isso é porque eu estava escrevendo com mais 3 pessoas. Né? Ah. E aí... Se fosse sozinho, eram 50 anos. Eu resolvi transformar no e-book e liberar ele, entendeu? Boa. Gratuitamente. Que o livro chama Aqui Isso Não Funciona, porque aqui é diferente. Que é a frase que eu mais escutei até hoje em todos os processos de implementação de mudança nas empresas, né? Não? Boa. O cara fala, não, aqui é diferente, aqui isso não vai funcionar. É. Né? Mas eu me lembrei, e quando eu estava desenvolvendo a Universidade Chevrolet, né, e um programa de liderança lá, que era o PDLC, o Programa de Desenvolvimento da Liderança Chevrolet, era muito material que eu queria usar, era muita coisa boa que eu queria juntar, e não daria tempo de eu ler esbarrava tudo. com essa crença. E não tinha, na época, ChatGPT, e não tinha acesso a toda a inteligência artificial. Então, o que eu fazia? Eu juntei um grupo de voluntários que eles liam os livros e eles faziam um resumo para mim. Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo a alegria de pedir isso para o próprio autor. Então, se você puder me fazer um resumo aqui agora, um pouquinho desse livro, da essência dele... Olha que abuso, eu vou né? te agradecer muito. Nossa!
Deixa eu me lembrar aqui. Ele te contou toda essa história para na Pra cara pedir, de pau pedir um resumo desse livro que você demorou 1 ano para escrever. Pede é um pro chat absurdo. GPT. Tá convivendo muito com a Josi, hein, Não, mas eu tô brincando, amiga, que a gente tava falando, né? Antes de a gente Lindo começar esse um pouquinho livro. sobre essa Sim. parte de Com missão licença. de alma, né? Realização profissional. Então, se você puder me mostrar falar um Claro. pouquinho, por que a era dos talentos, né? Por que Sim. a gente tá vivendo isso? Sim. Era o ano 2000 e eu fui fazer um retiro de meditação lá nos Andes, na Montanha do Condor Blanco. 4 dias, a busca da visão, Vision Quest, Hamble Sheyab. 4 dias aí em jejum, sem comer, sem beber, embaixo de uma árvore, dentro de um círculo, eu e a natureza, né? E ali naqueles 4 dias teve um beija-flor que ficou comigo. Né? Uau. Teve um momento que eu estava ali meditando, Lindo. já tinha passado aquele primeiro momento, né, de olhar o que eu estou fazendo aqui, que loucura, etc. Como médico, eu tinha aprendido que era impossível ficar 4 dias sem beber água e aquela coisa, as crenças. Mas já no segundo dia eu estava num estado de paz, meditando, e escutei um barulho. Quando abri os olhos, tinha um beija-flor aqui, assim, pertinho dos meus olhos, me olhando profundo. E quando eu olhei aquele beija-flor, deu um estalo no meu coração, chakra cardíaco, e abriu como uma flor. Uau. Eu senti uma ternura, uma coisa assim, um amor, uma felicidade. Quando o beija-flor saiu voando, minha alma foi junto. E eu entrei num outro estado de consciência que eu escutava o beija-flor. Uma expansão de consciência. E o beija-flor me falava: tua missão é ser como um beija-flor, como eu. Você tem que chegar no coração de cada pessoa e ajudar essa pessoa a abrir o seu coração, como uma flor. E que a própria pessoa prove, como um beija-flor, o néctar oculto no coração. A flor mostra a beleza, mas o néctar é o que está oculto, a essência da beleza, invisível aos olhos. Uau. Que é esse amor pela vida, pelo nosso ser, por tudo, né? O amor. E aí eu entrei naquele estado e eu passei muitos dias depois chorando de alegria, de felicidade, uma mescla, uma coisa assim. Meu coração estava muito aberto e eu falei, tá, minha missão é, né, ajudar as pessoas a se conectar com esse amor a elas próprias e aos demais, florescerem, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Mas eu não... Na prática, né? Eu não sabia, tá, essa é a minha missão, mas como é que eu faço isso? E aí eu estava já viajando como instrutor do Condor Blanco, dando seminários naquela época. Eu acho que ainda não eram seminários de liderança, de coaching, de oratória, eram seminários mais terapêuticos, né? Em que eu juntava a homeopatia, o xamanismo que eu aprendi, regressão, tinha uma terapia que eu inventei que era portas secretas, as pessoas desenhavam seu corpo de frente e de costas, eu interpretava seu consciente e inconsciente, fazia as regressões com o animal de poder e tal. E numa dessas viagens eu entrei numa livraria e um livro me chamou a atenção, eu nem vi o título, mas eu fui até, era o ano 2003, e era esse livro que ao entrar aqui hoje você tem a versão 2.0. Uau! Que a Fer chegou junto com ele com o livro. Chegamos juntos. Descubra seus pontos fortes, que naquela época não tinha em português, eu li em espanhol. Agora descubra suas fortalezas, algo assim, do Marcus Bucking e Donald Clifton, do Instituto Gallup, que depois de 40 anos pesquisando 2 milhões de pessoas pelo mundo, em mais de 100 países, descobriram que 80 e tantos % das pessoas insatisfeitas, frustradas no profissional, subaproveitadas, porque os seus talentos não estavam sendo aproveitados da melhor forma, né? Então, elas não estavam... a pergunta que eles fizeram é: você, na maior parte do seu tempo de trabalho, ama de paixão o que faz e faz o que você melhor faz de tudo que você já fez na vida? Talento é isso, prazer e facilidade natural para se destacar de forma extraordinária. E 80 e tantas pessoas, 83%, disseram: não, eu não faço isso na maior parte do meu tempo. Mesmo que gosto,
ou nem gosto, mas não é assim, dessa forma. E aí era um livro sobre os talentos. E quando eu li esse livro, eu conectei com o Beija-Flor e conectei com um livro que meu mentor Surjala Solar tinha lançado, que até hoje só tem em espanhol, chama Paraíso de la Abundância. Uau. E nesse livro ele fala sobre a riqueza material, emocional, mental e espiritual, como é que tem a abundância integral. E ele conta da época dourada de Atlântida e de Lemúria, que era essa abundância integral. E tem uma parte do livro que ele fala que as crianças, nessa época dourada da Lemúria e da Atlântida, essas crianças, a sociedade, os sábios e sábias da sociedade, se dedicavam a descobrir os dons e talentos naturais de cada criança e ajudá-la a ter consciência e desenvolver. E quando elas já estavam com 13, 14 anos, elas já tinham encontrado o lugar delas na sociedade. E estavam se desenvolvendo focadas nisso, que era a maior paixão, maior talento, maior dom, e descobrindo sua missão de vida, da contribuição que veio dar através desse potencial, e é um dar e receber na sociedade, e por isso uma época dourada abundante. Então eu juntei tudo isso daqui e falei, como é que seria se a minha profissão, eu fiz uma pergunta poderosa de coach, como é que seria se a minha profissão fosse ajudar as pessoas a saber, a ter consciência de seus dons, talentos, virtudes naturais, como desenvolver, alavancar, maximizar esse potencial, alinhando com seus valores, com sua visão de futuro, numa missão que vai trazer um benefício, um propósito realizado. Como é que seria? E eu me senti tão feliz, falei, nossa, eu adoraria essa profissão. Onde eu me formo nessa profissão? Cadê faculdade disso? Como é que chama? Cadê algum curso de formação? E não tinha nenhum. Eu pesquisei e não tinha isso. E eu lembro que eu estava em meditação falando, e agora o que eu faço? E a voz interna disse, crie isso. Você está vendo a oportunidade? É que você veio criar isso daqui. Eu falei, por isso que os testes vocacionais estão muito obsoletos, porque eles tentam encaixar em algo, e o mundo cada vez mais rápido te dá liberdade de criar, de combinar, de fazer coisas multidisciplinares, transdisciplinares, né? Coisas individualizadas e não massivas. Eu falei, eu vou ajudar a criar essa nova profissão. E assim, no livro A Era dos Talentos, eu conto como entre 2003 até 2007, né, naqueles 4 anos, eu fui juntando os melhores métodos do mundo. Diagnóstico, planejamento e execução. Então, na parte do diagnóstico dos talentos, dons, virtudes, DISC, MBTI, numerologia, Eneagrama, os 4 elementos, 4 temperamentos, os talentos dos chakras. Eu fui eu fui primeiro pesquisando, né, o Strengths Finder do Gallup. Tanto a nível empresarial, educacional, acadêmico e místico, eu fui pesquisando as melhores ferramentas e fui juntando. Chegou uma hora que tinha uma lista de 600 talentos diferentes. Eu falei, não, esses testes ficam vendo 4 tipos, 16 tipos, eu tenho aqui 600 tipos de talentos diferentes. Uau. Aí eu inventei primeiro uma consultoria. Se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não, a gente ficaria te ouvindo 2 dias aqui, fica tranquilo. Eu criei uma consultoria. Agora vocês gente, entenderam a gente está com um problema que não vai dar para fazer corte. Vai ter que corte orgânico. Mas tem uns cortes bons aí já, hein? E agora vocês estão entendendo aí por que nós falamos que ele é o próprio Clube da Transformação. Você consegue juntar todos os temas que a gente ama na sua metodologia. Que eu sou tão abençoado e eu estava aqui agradecendo, porque melhor do que ele fazer o resumo, o livro que ele escreveu já é um resumo de vários outros métodos. Ou seja, isso é maravilhoso, entendeu? Ou seja, nem precisar de ler o livro em espanhol eu vou ler, mas eu quero ter acesso a esse livro. Se você for lá para a montanha, você traz um para mim lá. Claro. Vou fazer umas encomendas. Vamos lá, Maxuri. Então, aí o que eu descobri é o seguinte, não havia nenhum método que diferenciasse para comparar os talentos, eu vou chamar talento o que é também dom e virtude. Tá? É um pouco diferente, depois eu posso explicar a diferença. Mas, digamos, essas capacidades ou corporais, ou emocionais, ou mentais, ou espirituais,
que cada um tem as capacidades que mais sente prazer e energização, fortaleza quando usa, entra naquele estado de flow que você esquece do tempo, você é que nem estar apaixonado por uma pessoa. Nada é difícil, longe parece perto, você está disposto a tudo porque te energiza tanto, você quer estar ali o tempo inteiro, né? Existe motivação natural, não precisa de alguém te motivar a estar com quem você ama. E o talento é uma capacidade que a gente ama usar. Não precisa de alguém ficar querendo motivar a gente. Não, a gente é automotivado, inspirado, aquilo nos energiza. E é também onde a gente tem facilidade natural para se desempenhar com resultados acima da média. Mais do que outras 1000 pessoas ao nosso redor, quando a gente está fazendo algo que a gente tem talento. Se a gente gosta de fazer, mas não tem facilidade de ter super resultados, é um talento potencial. Tem o prazer, então você pode, com o tempo, desenvolver a um nível que fique fácil, fluido. Se é algo que tem muita facilidade, mas não dá tanto prazer, é um pequeno talento de apoio. Mas o talento mesmo é aquilo que você tem o prazer e a facilidade para se destacar com resultados acima da média. Então, esse potencial não significa que já está pronto. É um diamante bruto, ou uma esmeralda em bruto, ou um topázio, uma kunzita, uma tanzanita. É uma joia em bruto. Tem que ser polida e lapidada e polida e utilizada para um propósito, para uma missão. Mas, como diz Surjavan, o talento é a capacidade que mais rápido se desenvolve quando a gente se dedica em desenvolver esse talento, do que algo que a gente não tem talento, demora muito mais. Eu sempre faço assim um exemplo, uma pessoa que não tem talento para dirigir um carro, uma pessoa que tem talento para dirigir um carro. A que não tem talento precisa ir, tem dificuldade natural, ela não tem aquele talento, então ela tem que estudar muito, tem que treinar muito, e ela não quer se arriscar a fazer algo diferente do que o que ela aprendeu. Se der um carro diferente, uma estrada diferente, mudou algo, ela vai ficar insegura. Ela está rígida naquele quadrado porque é a competência que ela desenvolveu. Mas se ela tem o talento, ela tem um prazer, uma facilidade que ela quer explorar, ela quer usar a criatividade, ela quer saber todos os carros que existem, as estradas e como fazer e como não fazer. Ela é empreendedora naturalmente na área do seu talento. Então, eu falei, bom, eu vou criar no meu método uma diferenciação para a gente comparar as competências que a pessoa desenvolveu pelo estudo e a prática e os talentos naturais que ela tem. E que talentos ela desenvolveu também competência. Ou seja, ela tem talento para se comunicar, tem prazer, facilidade de se comunicar, e ela adquiriu os melhores conhecimentos, experiência, mais de 10.000 horas de treino, aí vem a excelência. Juntou o talento e a competência, aí vem a excelência. Então, a princípio, eu criei uma consultoria artesanal de 2, 3 sessões de 1 hora, 1h30, para ficar perguntando para a pessoa, né, fazer ela assim, lembrar da vida inteira dela, o que foram as coisas que ela mais gostou de fazer e as que ela teve facilidade para se destacar, e aqui essas 2 coisas aconteceram, e ela me contar todos os detalhes para eu poder mapear os talentos dela e as competências dela, e depois os valores, e aí juntar tudo isso e os sonhos que ela tem, e aí juntar, porque eu pensei, o ideal é na profissão, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Imagina uma pessoa trabalhar em algo que é só competência e onde ela vai desenvolver os talentos, e a missão é no tempo livre, numas migalhas de tempo. Por que não juntar profissão, vocação, missão, juntar tudo isso? E Aristóteles disse, lá onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, está o meu lugar, está a minha missão. Então, eu fiz uma consultoria que levava tempo para identificar e diagnosticar tudo isso, e a partir disso ajudar a pessoa a ver como é que ela ia combinar e juntar de forma individualizada, diferenciada, todo esse potencial e os valores, a visão de futuro, para poder ver as demandas do mundo, quem que precisa desse perfil dessa pessoa, que público-alvo, digamos, que cliente ideal, que avatar, e aí sim estabelecer um match, um encontro,
num modelo de negócio, num modelo de carreira, num planejamento, e aí depois a execução para alinhar tudo isso, né? Tem gente que já começa a ter medo, mas eu vou ter que mudar de profissão, eu vou ter que fazer outra faculdade. Tranquilo, porque muitas vezes, dentro do que a gente já faz, dá para se reinventar e estar aproveitando muito mais esse potencial e alinhando com a nossa missão, nossos valores, e você está muito mais feliz, realizado, impactando muito mais e tendo um retorno muito maior também, de prosperidade, reconhecimento e realização. Agora, tem vezes que você está realmente no lugar errado, você precisa mudar de nicho de mercado, precisa se especializar, precisa mudar de estratégias ou até mudar de profissão, de cargo, de função, depende de cada caso. E uma vez numa empresa a RH falou, mas aí se eu fizer esse mapeamento eu posso perder uma pessoa, que ela vai ver que não é aqui. Eu falei, olha, se você tem uma pessoa desalinhada, você já está perdendo. Já está perdido. E ela, e você, e a empresa, e todo mundo, porque podia estar uma outra pessoa nesse lugar, muito mais feliz, dando contribuições muito mais significativas, e ela em outro lugar melhor. Então, né? E ela, tá. Então, chegou um momento que eu estava fazendo algum teste, que descubra o teu não sei o quê. Eu era contra os testes, por rotular e encaixar, porque o ser humano é muito mais que isso. Mas eu também gostava de vez em quando de fazer uns testes, a própria numerologia, que eu não acreditava em numerologia, e quando o meu mentor fez a minha numerologia, eu falei, como é que você sabe tudo isso? Daqui? Não, eu fui lá e fiz uma formação de numerologia. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou criar um teste diferente, que em vez de rotular e encaixar as pessoas, mostre abra a mente para as possibilidades de opções a partir do perfil dela, né? E aí criei o Emitol, Mapeamento de Talentos Online, contratei um programador, criamos um software em 2006. Em 2007, ele foi para a sala de inovação do Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BRH, no Transamérica, em São Paulo. Depois, com o tempo, eu apliquei em milhares de pessoas e empresas também. Aí uma executiva do Banco do Brasil fez a tese de doutorado dela, baseada no Emitol. 3 executivos da Duke Energy fizeram o projeto de MBA da Fundação Dom Cabral também, e sempre nota máxima. Que legal. Enfim, foi tendo a validação, né? E, então, o método ele é o teste Emitol, que a pessoa faz. Tem vários testes lá, mas tem o Emitol Pro, que é o principal, compara você com a humanidade. Rastreia de 600 talentos e tantos teus. As competências, compara teus talentos e competências e mostra de 2.500 profissões, especialidades, cargos e funções aquilo que mais tem a ver com o teu perfil e você seleciona onde se vê mais feliz e realizado. Meia hora, 40 minutos, você responde o teste, sai um relatório, você lê e faz aí uma sessão comigo de devolutiva, de 1 hora, 1h30. E aí a gente vai olhar e vai aprofundar, vai mergulhar. Eu vou falar assim, Josi, isso que apareceu aqui no teste, me dá um exemplo, como é que é na tua vida? Toxa, esse daqui, como é que é isso na tua vida? Me dá exemplo. Então, economiza muito tempo, porque o teste faz um scanner inicial, depois a gente vai se aprofundar, e aí vamos para valores, missão e tal, e depois desse autoconhecimento, a gente vai ver no mundo as demandas, como alinhar melhor o encontro, né, entre quem precisa de você e o que você tem a oferecer. Aí vem o Ikigai, lá do Japão, juntar o que você mais ama fazer, o que você melhor faz, as necessidades do mundo, né? E o que estão dispostos a te pagar por isso. Né? Perfeito. Vou dar uma gente, pausa preciso aqui. desse Emitol aí. Como assim eu não conhecia esse método? Porque eu sou a louca do autoconhecimento. Então, eu adoro um teste. Você falou que não gostava, né? Depois... Eu sou essa que, desde adolescente, eu não posso ver um teste, principalmente psicológico. Eu quero fazer porque eu gostava a busca do autoconhecimento. Exato. Né? Claro. E eu sou aquela que já fez tudo que você pode imaginar de testes para descobrir coisas, legal, né? E eu já quero fazer um desses, já quero marcar essa sessão, que eu adorei. O teste e a sessão é a etapa de diagnóstico. Legal. Ali a gente diagnostica, inclusive te ajuda a criar a tua declaração de missão, visão e valores pessoais, né? E dali você tem elementos para criar o teu PDI,
que é o teu plano de desenvolvimento individual, com as estratégias para alavancar os pontos fortes e as estratégias para neutralizar os pontos fracos, sabotar o sabotador dos talentos. Boa! Depois vem umas 2 sessões, 3 de planejamento da tua carreira ou do teu negócio. E depois um acompanhamento, é mentoria, né? Mentoria e coaching, um acompanhamento da execução, onde eu vou motivando, ajudando a pessoa a se focar, não se sabotar, desenvolver novas competências, redesenhar as crenças, desenvolver inteligência emocional, espiritual, gerir tempo, enfim, ajudar ela a... Que tem gente que não tem a clareza do diagnóstico, tem gente que tem a clareza do diagnóstico, mas não se planeja, não sabe a estratégia. Tem gente que chega até aí, mas não vai para ação, fica procrastinando. Fica paralisada. Então, a mentoria ela vai em todo esse processo. Que máximo! Que maravilhoso, hein? E eu gostei tanto que eu não sabia também, né, dessa parte, que existia essa ferramenta, né? Mas eu acho que a gente tem que conversar depois para a gente, de alguma maneira, integrar isso no Clube da Transformação. Claro. Eu acho que nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Tem um para adolescentes e outro para adultos. Maravilhoso. Olha só. Pensar numa maneira de entregar isso na escala aí também, né? Sei que é do digital aí agora. Vamos... O software ele é escalável. Tem também testes específicos, por exemplo, perfil de liderança, de oratória e comunicação, de vendas, de inteligência emocional, de valores, de trabalho em equipe. E eu posso criar testes. Chego numa empresa, como já fiz em várias empresas, e eu me especializei em gestão por competências. Então, de acordo ao perfil desejado de um cargo ou uma função, a gente monta o teste, tanto para recrutamento e seleção, quanto treinamento e desenvolvimento. Mas o teste é só um pedaço do método Passion and Talents, né? Que bacana. Eu fiz uma formação, um método que é da Nova Zelândia, que trabalha com os 4 elementos da natureza, né? Uma analogia com os 4, se chama Tetramap. Legal. Depois a gente pode trocar também. Tem uma norte-americana que tem um método assim nas empresas, dos 4 elementos que eu juntei. Mas legal. Não, incrível. Eu tô impressionada, porque assim, eu falo que o universo, ele é feito de sincronicidades, né? Sim. E você não vai acreditar. A hora que você estava contando, né? Do teu processo para começar a juntar tudo que você já acessou num livro, né? Tão rico assim. E quando você falou do beija-flor, você não vai acreditar. Hoje pela manhã, eu estava no condomínio, desci rapidinho para academia para acordar meu corpo, né? Que eu gosto muito de fazer uma atividade física antes de começar, né? O trabalho e tal. E eu precisava tirar uma barraca do carro, porque tinha uma barraca que eu não consegui terminar de guardar do fim de semana, ocupando todo o espaço do carro ali, para a gente conseguir trazer as coisas aqui para o escritório. E enquanto eu fui para o carro, eu fui até o Hobby Box, né, para guardar essa barraca, desocupar um monte de coisa que estava ocupando o espaço do carro. Eu vi um beija-flor. Que coincidência! Que não existe coincidência, né? São sincronicidades, tá? Não, vira e mexe, me dizem. Matsuri, eu vi você. Que apareceu um beija-flor. A natureza, ela comunica com a gente, nossa, né? Totalmente. Se a gente está disponível, se a gente está presente, a gente percebe esses presentes mesmo que o universo vai mandando, esses sinais, né, que se comunicam. E quando você falou, eu achei fascinante. Eu falei, olha, gente, que incrível, né? Como tá tudo conectado. E além disso, né, quando você foi falando da importância de cada um conhecer, né, seus potenciais, seus dons, seus talentos, né? Eu me lembro que na época que eu me formei, né, que eu também fui para a área, né, sai da escola, vai escolher uma faculdade, escolher uma profissão, era muito aquela coisa ainda do teste vocacional, né? Que você ainda falou que também acha obsoleto, antigamente era 40 opções de carreira. Não, e assim, e hoje as profissões que a gente tem hoje nem tinham naquela época. Naquela época era assim, né? Engenharia, arquitetura, medicina, direito, era tomara que minha filha, meu filho... Faça medicina, direito, né? E o que eu ouvi, porque eu sou formada em direito, né? O que eu ouvi era assim, você tem que fazer o que dá dinheiro. Você tem que fazer o que vai te remunerar bem por isso. Então, assim, eu nunca acreditei nisso, né? Apesar de gostar de muita coisa do direito, né? De ter encontrado uma parte muito legal nessa formação, mas não era a minha paixão. Não era o meu maior talento. Não era aquela coisa que eu faria o resto da minha vida até de graça, né? Sim. Que hoje eu vejo outras coisas que eu faço. Mas é muito legal você trazer isso, porque a gente
confronta, né, com essas informações que a caixinha da sociedade tenta nos colocar. Esse mundo certas profissões dão mais dinheiro que outras, né? É um mundo que mudou. Não e é uma mais ilusão assim. Isso, né? Não, teve uma época, naquela época assim, que bem tempos atrás, as pessoas seguiam a profissão dos pais, ficavam a vida inteira na mesma profissão ou na mesma empresa, se aposentavam ali. Então, sim, tinham profissões que eram caminhos que davam mais dinheiro. Mas o mundo mudou muito, não é mais assim. Tanto é que as pessoas mais ricas do mundo, tem pessoas que nem faculdade fizeram. Mas se você estudar a vida das pessoas eticamente que enriqueceram, né, sem corrupção e falcatrua, mas de forma honesta enriqueceram bastante, é porque elas fizeram aquilo que elas tinham paixão, que elas tinham talentos naturais, desenvolveram as competências nisso daí, certo? E por isso Howard Gardner falou das inteligências múltiplas. Por isso a inteligência emocional ficou tão famosa, porque muita gente ficou bem-sucedida e rica por causa da inteligência social, interpessoal, inteligência relacional, né? E não quanto a gente com inteligência lógico-matemática, super inteligente na parte lógico-matemática, mas não sabia cultivar parcerias, relacionamentos, nem se comunicar e não tiveram tanto sucesso. Agora, parece que tem atualmente um conflito, assim. Eu tenho que ser feliz, escolher ser feliz ou ganhar dinheiro. Que é uma crença, né? Exato. Então, uma boa parte do meu trabalho é eu mostrar o seguinte. Primeiro, esse modelo, né, que eu tenho que ter muito dinheiro. Não, vamos calcular quanto dinheiro mesmo. Então, vamos escrever teu projeto de vida. Nas 12 áreas da vida, da roda da vida, vamos escrever teus sonhos e vamos calcular quanto você precisa para financiar teu projeto de vida. Eu fiz esse cálculo. Eu tenho um número para ter o estilo de vida que eu quero para mim, para minha família e realizar os nossos sonhos nas 12 áreas da vida, quanto dinheiro que eu preciso. Então, aí você vai saber exatamente e você vai buscar caminhos profissionais que vão trazer esse dinheiro. E não é só o profissional, porque é também saber administrar esse dinheiro, investir, etc., né? Inteligência financeira e tal. Mas uma boa parte da questão é ser feliz no que faz e se sentir realizado com o legado que você deixa. Então tem que juntar tudo isso daqui e tem que quebrar essa crença de que não é possível, que é difícil, que só algumas pessoas conseguem. Então é muito comum que nos processos de mentoria chega um momento que a pessoa trava por causa dos medos, das crenças, dos modelos familiares, e aí tem que fazer todo um trabalho interno para isso. Porque é o conforto no desconforto. Né? É a falsa segurança, né, que a pessoa sente. Você falando aqui, eu me lembrei de uma frase do Deepak Chopra que diz o seguinte: identifica uma coisa que você gosta muito e arruma uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Né? Por aí. E né? Normalmente as pessoas fazem o contrário. Elas estão preocupadas em ganhar o dinheiro e aí não importa se eu vou gostar ou não ou tudo mais, mas eu vou fazer. Né? Então, acho que o dinheiro ele é uma consequência natural de uma entrega. De uma entrega, né? De um servir genuíno desde esse espaço do talento natural. Mas eu gostaria de reforçar aqui, Maksuri, uma coisa até que a gente estava conversando ontem aqui com o nosso time também, porque a gente deu o livro, né, dos pontos fortes para cada uma das pessoas do nosso time, que a gente sempre faz isso. Para exatamente ela poder se conhecer, ela usar os pontos fortes dela e trazer das próprias pessoas como que ela pode entregar aquilo que ela tem de melhor. E aquilo que ela ama entregar, né? Tanto é que uma das perguntas que a gente não faz processo de seleção, entendeu? Não faz entrevista, a gente tem uma conversa com a pessoa. E uma das perguntas que a gente faz é isso: o que você ama fazer e o que você não gosta de fazer tanto? Né? E por quê? Porque tem atividades que nos fortalecem, aquilo que você falou. E tem atividades que nos enfraquecem. Por exemplo, gravar um podcast me fortalece, por isso que eu prefiro fazer esse formato.
Gravar um vídeo de 1 minuto e meio no Reels já é mais desafiador para mim, já é uma É. coisa que me enfraquece no primeiro plano. Então eu vou fazer aquilo que é mais fácil para mim. Isso. Né? E Então, deixa que outro faça aquilo Isso, que claro. complementa e para outra pessoa é fortaleza. Agora, qual que é o modelo que a gente aprendeu, não? Se você é ruim em matemática, você tem que estudar matemática até você Foco ficar na bom. debilidade, né? Aham. Corrigir Exatamente. debilidades é o que vai trazer o sucesso. E é um modelo que até hoje a maioria das pessoas acredita. Porque a Poucas infância a pessoas- gente foi programado assim. Né? Exatamente. Poucas pessoas conhecem, por exemplo, o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Poucas pessoas conhecem, né, ferramentas que possam trazer isso. O Marcus Buckingham com a esposa, eles criaram escolas. Criaram uma escola para os funcionários do Gallup porem seus filhos baseada nos pontos fortes. Ah, Que não incrível. Elon Musk tinha aí os seus 5 filhos em escolas de superdotados e ele cansou porque os superdotados só a questão mais da inteligência lógico-matemática e não ensinava empreendedorismo, não muito dos talentos. Ele criou a escola Ad Astra baseada nos pontos fortes e no empreendedorismo. Que maravilha. Né? E aqueles antigos testes de QI, né? Você É, falando dessa inteligência lógico-matemática, eu lembro porque, gente, que coisa mais defasada, né? Você medir um pontinho só, né, do Pra nosso tomar a decisão todo. do todo. É o mesmo DISC, né? DISC se Isso. popularizou porque é simples, mas o DISC foi criado no início do século passado, num mundo que já mudou muito. Foi um pouco adaptado, mas para mim ele é útil, mas é insuficiente. Por isso eu Sim. pus coisas do DISC, da essência do DISC, mas é muito mais profundo hoje. E quanto mais a inteligência artificial, os robôs forem substituindo parte, né, do que a humanidade faz, mais vai ter essa crise. Não, mas então qual é a minha missão? Quem sou eu? O que eu vim fazer que uma máquina, uma inteligência artificial não pode substituir? E então eu também estou adaptando a minha própria missão para esses novos tempos, para ajudar as pessoas nesses novos tempos, seja um estudante adolescente, os pais de crianças, né? Eu tenho um menino de 5 anos, eu e minha esposa temos um filho de 5 anos, e como é que eu ajudo esse filho desde os 5 anos, já identificando seus potenciais e estimulando, desenvolvendo, sem o foco em corrigir debilidades. Aham. 70%, 80% do foco tem que ser desenvolver as fortalezas e 20%, 30% do foco neutralizar as debilidades que sabotam ou podem limitar as fortalezas, né? Que é o que ensina lá o livro dos pontos fortes. Mas então, nossa, vão já 20 e tantos anos desse método, né? Teve uma época que eu viajava pelo mundo dando cursos de fim de semana sobre isso, formando consultores e coaches de talentos com propósito, ou seja, do método, ensinando outros a fazer o que eu faço. Depois, para você ter uma ideia, que eu investi mais de R$500 mil para mim, no meu desenvolvimento nesses anos, de mentoria, de terapia, de coaching, etc., cursos. E mais de 200 mil foi em marketing digital. Olha. Porque quando veio tão forte o marketing digital e modelos de negócios digitais, eu falei, bom, eu tenho que saber muito bem para mim e para orientar as pessoas que são meus clientes, né, e parceiros. E aí, só que primeiro é olhar para dentro e depois é olhar para fora para fazer um canvas, modelo de negócio de carreira, um canvas view, para fazer um estudo de mercado, de concorrentes, de definir um posicionamento, uma estratégia de marketing pessoal, de vendas das suas ideias, produtos, serviços. E aí, no caso das empresas, é juntar esse diagnóstico e planejamento individual com o coletivo. Nas empresas, muitas vezes, tem incompatibilidades ou conflitos entre sócios. Pega uma pessoa que é ótima, tem o talento, é ótima em vendas ou em computação, o que seja, e aí promovem ela para gestora, e aí ela não é o talento, a missão da pessoa, e aí o desempenho cai, estraga tudo. Então, ensinar aí nas empresas, né, os líderes para consigo e para com suas equipes a fazer essa gestão de talentos e competências, de missão, valores, de visão. Aí não vai ter tanto essa coisa de como é que eu motivo a equipe, que todo mundo é desmotivado e faz só a sua obrigação, e eu tenho que carregar a equipe nas costas, eu tenho que fazer, estar no operacional em vez de estar no estratégico, e assim por diante. Mas eu gostei muito, Maxuri, desse conceito, porque
as empresas até hoje ainda focam muito no modelo de gestão por competências, que é um modelo interessante, né? Mas é o que você falou, tem mais, né? Aí, então o talento, por isso que eu gostei muito de você falar, ó, gestão de talentos e competências. Isso. Então eu queria até te perguntar, qual que é a diferença do que a gente estava falando de missão de alma, dom, talento, virtude, competência? Aquela Resume diferença. pra gente aí. Digamos assim, né? O talento, eu falei, é qualquer capacidade que você tem prazer e facilidade para se destacar. O dom é como se fosse um talento muito mais desenvolvido, que normalmente todo mundo tem talento, dom não. Quem tem dom já de infância vem com uma força, com uma intensidade que já aquela criança, aquele adolescente, já não consegue pensar em nada mais, fica obcecado com aquilo. É algo muito intenso e que produz um impacto muito maior, inclusive à frente do seu tempo. A virtude, ela é um talento mais espiritual, mais de valores, mais de atitudes, de posturas, né? Por exemplo, a humildade é uma virtude. Por exemplo, o respeito é uma virtude. Por exemplo, equilíbrio. São posturas frente à vida. Não é uma habilidade de fazer algo e chegar num resultado. É o como a gente faz as coisas. São as atitudes baseadas em valores, mas que a pessoa tem prazer e facilidade natural para aquela virtude, para aquela atitude, né? Uma atitude autoconfiante, uma atitude alegre, entende? Há pouco tempo, meu mentor deu uma visão um pouco diferente, né? Porque meu mentor, o Surjavan, que é autor desses livros aqui, Mindset do Coração, Os 4 Elementos do Caminho Integral, são mais de 60 livros. Vou mostrar aqui para o pessoal. Pode mostrar aí. Esses dois aqui são aqui do Clube da Transformação. Inclusive, eu preciso desse, depois você vai me dizer onde é que eu acho o seu livro, hein? E aqui é o Mindset do Coração. Tem muito mais de 60 livros, né? Então, ele criou o Condor Blanco faz uns 40 anos. Ele tem 70 e poucos anos e ele aprendeu dos 5 anos de idade aos 20 e poucos anos de idade, por uns 14 anos, ele foi treinado por um indígena ancião mapuche, araucano lá do Chile, dos Andes, que era o Condor Blanco, Manquilhuc. E esse indígena ensinou para Surjavan, na infância e adolescência dele, uma linhagem milenária dos Andes, chamada linhagem dos Côndores, de sabedoria, que vem muito pelas chacanas. Não sei se vocês conhecem as chacanas, aquele símbolo indígena que é cruz andina, que ela é bem equilibrada nas direções, né? Então, através das chacanas, transmitiu a ele esses ensinamentos. E tudo é relacionado à terra, água, ar e fogo. Terra é tudo que é material, corporal, visível, tangível, sólido, né? E água é tudo que é fluido, emocional, tudo que é da sensibilidade, da arte, das emoções, das relações. Ar, tudo que é analítico, racional, intelectual, mental, aéreo. E fogo, tudo que transcende. Fogo é o único elemento. Se eu tenho uma vela na mão e eu virar a vela para baixo, eu vou queimar a mão, porque o fogo sempre sobe. O fogo é como aquele raio de sol que ficou preso na matéria e no fogo ele quer voltar para o sol, né? Porque é muito parecido o sol, o brilho, o calor, etc. Então, o fogo é essa parte mais espiritual, transcendente, né? Tem um fogo mais terrestre que é da paixão, do empreendedorismo, de se arriscar, né? Mas tem um fogo mais celeste que é da iluminação, da busca da espiritualidade. Então, você vê que terra, água, ar e fogo não é só da estrutura material do mundo, tudo é terra ou água ou ar ou fogo, mas também da estrutura emocional, mental e espiritual do mundo. E aí ele adaptou para o mundo moderno essa linguagem e criou o caminho Condor Blanco, mostrando como é que a gente desenvolve em equilíbrio a riqueza material, emocional, mental e espiritual, através dessa sabedoria dos 4 elementos, né? Então, bom, eu comecei isso falando porque... A gente estava falando dos livros, né? E aí você começou a apresentar essa filosofia maravilhosa, que inclusive eu não conhecia assim
tão a fundo de onde vinha, né, De essa onde sabedoria, que eu me conecto muito com as sabedorias milenares, né, ancestrais. Isso. E eu acho que o futuro está aí, né, da gente Resgatar resgatar e adaptar, né? o que vem lá de trás, que a gente se perdeu, né, que a gente esqueceu. E é maravilhoso isso. Vocês me perguntaram a da gente era aqui dos encantado talentos, te ouvindo aqui. A gente tá aqui assim. eu também o Tô tô tinha encantado. perguntado a diferença, né, entre tudo isso. E a missão de alma. E a missão Então de eu vou alma. falar isso e depois da era dos talentos. Então ele falou recentemente assim, porque tudo ele organiza, terra, água, ar e fogo. Então ele pôs, as competências ou habilidades adquiridas são mais terra, porque você precisa estar fazendo para desenvolver. As virtudes são mais emocionais, ele falou. Os talentos mais mentais e os dons mais espirituais. Maravilhoso. Então, cada certo tempo ele... né, atualiza. Ele fez isso daqui, eu achei interessante. Até porque tudo está em transformação, tudo está em movimento. Evolução, né? Até a nossa consciência, a nossa compreensão das coisas que existem, né? Inclusive, a próxima vez que o Sr. Java vier em Floripa, já claro, está convidado aí. Ele e a filha, Sol de Bonita. Uau, Sol seria uma alegria receber os dois aqui no nosso podcast. Vamos convidar. Aqui. Inclusive, o Maksuri, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu queria fazer para você também. Não pode sair sem responder essa. Sem isso, né? É o seguinte, o que significa sucesso consciente para você? Primeiro vem a consciência, depois o sucesso. Seria a consciência que leva ao sucesso, né? Então, primeiro é a consciência. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. As grandes questões essenciais. Quem eu sou tem a ver com quais são meus dons, talentos, virtudes, meus pontos fortes, meus pontos fracos, meus valores, minha missão, né? Bom, missão já vai para onde eu vou, mas a missão é todos os dias, inclusive hoje. Qual é a minha realidade atual? Quem eu sou? Mas uma coisa é onde estou, o que faço. O que faço e o que tenho é material. O que sinto é emocional. O que penso é mental. Agora, o que sou é um estado de ser. Se você tirar o teu corpo físico, os teus sentimentos e emoções e os teus pensamentos, o que sobra? Nossa, nunca pensei nisso. Como é que é isso? Você tem que estar num estado de meditação para ver o que sobra, para sentir o que sobra, que é essa luz interna, é como um sol interior, que é uma fonte de coragem, de amor, de paz, de alegria, sabe intuitivamente as coisas. Então, esse é o ser. Mas a gente precisa se desidentificar do nosso corpo, do nosso ego, do que a gente tem. Eu sou o que tenho, eu sou o que faço, eu sou o que sinto, eu sou o que penso. Tem todo um caminho. Primeiro, quando perguntaram a Buda, o que você ganhou meditando e com a iluminação? Ele falou, o que eu ganhei? Eu vou te dizer o que eu perdi, tudo. Para chegar lá, tem que se desidentificar de tudo isso para ver o que sobra, que é essa essência que não adianta eu explicar, tem que ser uma experiência que aí você sabe, né? É uma experiência, é que nem o amor. Quem nunca amou, não teve experiência. Não adianta explicar o amor ou a alegria. Olha, tem hora que eu tento entender também, viu, Maksuri? Não dá para entender. Não dá para entender porque a dimensão espiritual, somos multidimensionais. A dimensão espiritual ela está mais acima do que a mental. E, na verdade, quando você acessa mais acima, aí você descobre que tudo vem do espiritual. O mental, os pensamentos só acontecem, os sentimentos só acontecem, o corpo só existe e tem esse formato por vontade do espírito, da essência. Entende? Se a essência se retira, o corpo morre, vira pó. Se a essência se retira, até os átomos se desfazem, porque é essa presença divina que há em todos nós, né? Que é, o eu sou, que é. Mas existe, quando a gente pergunta a questão quem sou eu, primeiro é quem sou eu na crença, quem eu acho que eu sou. Que aí vem, eu sou homem, eu sou mulher, ou outro gênero, eu sou brasileiro, eu sou de tal religião, eu sou negro, ou branco, ou amarelo, ou vermelho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o nome. Então começa com esse falso eu e depois ir para esse verdadeiro eu,
que ou acontece com treinamento de meditação durante muito tempo e com a energia que alguém que sabe meditar te transmite, porque sem essa transmissão energética, você pode meditar a vida inteira e não ter a experiência. Com essa transmissão energética, você pode ter um vislumbre ao instante, mesmo que nunca tenha meditado, se você está com a pessoa certa. Mas para você conquistar, entrar nesse estado quando você quer, não é um presente de um vislumbre, para você saber que existe, é maestria, isso é ser mestre espiritual, não é mestre de outros, é mestre de si mesmo. Você entra nesse estado, acessa e pode então baixar, fazer download aqui, né? E manter esse estado espiritual mesmo que você trabalhe, faça amor, coma, caminhe. A meditação é uma ferramenta para ter esse acesso. Depois que você tem esse acesso, você larga a meditação. Você pode viver nesse estado até quando você está dormindo. Um estilo de vida, né? É conexão, é consciência do ser. E o ser sempre está aí. Mesmo quando você não está consciente, o ser está. Quando é de noite aqui, o sol segue brilhando, só que ele está lá do outro lado do mundo. Se tem nuvens que estão... mas está lá o sol. Por isso que eu falei que é como um sol interno. Quem sou eu? De onde eu venho? É recordar, tomar consciência de todas as vidas passadas, inclusive quando foi no reino animal, reino dévico, reino vegetal, reino mineral, toda a trajetória, a jornada da nossa essência, tá? E até a nossa origem, porque tem um caminho que é muito lindo. Quando a gente foi mineral, não foi qualquer mineral. Tem uma relação, nossos talentos atuais, com o mineral que a gente foi, com o vegetal que a gente foi, com o animal que a gente foi, ou o deva que a gente foi. Todo o caminho, os nossos dons, talentos, virtudes, conscientes e adormecidos inconscientes, tem a ver com essa riqueza que a gente traz milenária. Tá? E descobrir quem sou eu vai se ampliando à medida que eu descubro de onde eu venho. Porque eu sou um produto de tudo isso daí. Né? Karma é causa e efeito. É o resultado. É o resultado. E aí que vem, então, para onde eu vou, para onde eu decido ir, onde você vê como eu venho caminhando e com tudo que é esse resultado, se eu sigo nesse caminho, onde eu vou chegar? É o que eu quero? Eu tenho o livre-arbítrio de mudar de destino, mas eu tenho que primeiro saber qual é o destino que está produzindo, que vai produzir, se eu sigo nesse caminho. Tem muito mais do que isso, né? Tem realidades paralelas, etc., mas é uma jornada de autoconhecimento de quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou, onde você vai juntando a consciência inferior com a consciência superior, que está conectada a nossa consciência superior com o plano divino, porque é uma unidade. Então, aí eu vou entendendo como liderar minha vida consciente. Então, sucesso consciente é ir manifestando no meu presente o melhor dos futuros, o melhor dos destinos que eu posso manifestar, né? Fala a melhor versão de nós mesmos, mas não é a melhor versão do ego, é a melhor versão da nossa essência, em que transcendemos o ego ou domesticamos o ego para servir a essência, entende? Então, o sucesso é muito individualizado. Ô, Maxuri, desculpa, ficou tão bom que eu vou pedir agora Meu pra você Deus. repetir, pra você olhar pra aquela câmera ali, ó. Que isso? Pede Eu tô pra aqui, ó. repetir. Essa definição de sucesso consciente, porque a gente tem aprendido o que é sucesso consciente aqui para cada convidado Cada que dia. a gente pergunta. Né? Porque a gente que inventou esse nome, canalizou esse nome, mas cada um que vem aqui traz uma definição aí. Tá. Então, se você puder repetir essa frase, porque ficou muito bom. Vamos ver se eu consigo. O sucesso consciente é quando você manifesta no teu presente tua melhor versão essencial, o melhor destino que você pode ter, ao estar consciente de quem você é, de onde você vem e para que você veio. E vai unificando, inclusive, quem você é de realidades paralelas, vai unificando tudo. É como tem xamãs que fazem resgate de alma, porque nossa alma se fragmentou e tem pedaços por aí, por isso a gente está meio ausente, meio fora do corpo, meio com dificuldade de fazer as coisas. A gente tem que ir integrando nossa alma, nossa consciência e nossa equipe
existe uma equipe interna, que são nossos principais egos positivos, evolutivos, que são nossos animais de poder. Qual é o meu principal animal de poder nessa vida? O beija-flor. Meu mestre tinha me dito isso antes da experiência do beija-flor vir. Ele tinha falado anos antes. Teu animal de poder é o beija-flor. E vira e mexe, quando eu ficava triste, ficava meio desconectado, assim, aparecia um beija-flor e transmutava. Olha. E quando ele falou isso, eu falei, então é por isso. E quando veio lá na busca da visão beija-flor e me revelou minha missão, eu falei, nossa, né? Então faz parte dessa equipe, nossos animais de poder, existem o que a gente chama os guardiões, os guias, os mentores e mestres, os anjos, os protetores. Então, a gente não está sozinho. Quando vai conectando, integrando tudo isso, e finalmente a gente entende que quando a gente veio ao planeta Terra encarnar, fazemos parte de uma equipe de missão. E essa equipe tem dirigentes, mestres que dirigem porque faz parte de um plano divino. Então, é entrar nesse estado de... É como um quebra-cabeças, né? Você vai tomando... Primeiro, são muitos vislumbres, dezenas, centenas de satóris, de instantes de conexão, de ampliação de consciência, que você vai, na espiral, evoluindo nessa consciência e, portanto, nos teus sucessos. Quando você tem algum sucesso desse tipo consciente, os sinais são uma paz interna muito grande, uma felicidade independente do que acontece fora, um olhar e se sentir realizado, né? E quando você tem muitas dessas realizações, chega um ponto que você sente assim, se vier a morte agora eu vou estar em paz. Se tenho mais tempo eu vou realizar mais. Mas o principal, realizei, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei como é que estamos de tempo aqui. Eu não tenho nem noção de que em tempo e espaço a gente está aqui. Fica tranquilo, Maxuri, que eu tenho, né? Tá bom. E uma coisa que eu ia dizer é o seguinte. Alguém tem. Com certeza. A Jana, que está aqui nos a apoiando, gente- tem. Com certeza. Eu tenho que ter ali, ó. Mas com certeza. Eu esqueci do mundo aqui. Se a gente parar... É normal você esquecer do mundo. O talento que ela tem é pra quê? Pra se relacionar. Eu amo, sabe, aprender, Claro. assim, e estar recebendo Eu de amo tanta aprender também, só que sabedoria. um dos meus talentos, ponto forte, o número 1 lá do teste do Gallup é a excelência. Então eu quero tá atento aos fazer detalhes. da melhor forma possível, né? Entregar da melhor forma possível. Mas o outro é a ideação, que é exatamente a habilidade de ter ideias. Então, quando eu vejo uma coisa nova... Vai Então, eu tenho conectando certeza, aqui. amigos, vocês estão nos assistindo, se a gente parasse por aqui agora... Já seria uma aula, né? Foi um Deus. workshop aqui que a gente teve. Mas eu tenho mais 2 temas que eu gostaria de tocar com você aqui, Maxuri. Então eu vou fazer um bonito. fechamento e aí a gente abre E esse eu acho tema. muito bonito, eu não posso deixar de falar isso. Um médico com toda a bagagem que você tem ajuda a trazer credibilidade para esse mundo espiritual, que tem pessoas que até hoje não entenderam, entendeu? Acha que o espiritual tem a ver só com a religião, ou com a crença. Não, é isso, é o mundo invisível, é o mundo sutil, é aquilo que a gente não está vendo, né? Que Também é o que quando está você- vendo. Você está Sim. olhando o meu espírito materializado. Claro, com certeza. Exatamente. Com certeza. Mas então acho que isso ajuda, né? A trazer essa credibilidade, né? Que nós não estamos falando aqui simplesmente de misticismo ou de coisas, né? É algo real. Quer fazer um exercício? Vamos lá. Olha para mim, eu olho para vocês, se sente olhado e me olhem. Também podem olhar entre vocês. Também quem está nos assistindo. E você vai olhar para mim com o seguinte pensamento: que eu sou teu espírito em outro corpo, em outra personalidade, em outro ego. Mas é você que está aqui. Você está se olhando. E você é meu espírito em outro corpo, em outra personalidade, em outro ego. Eu estou me olhando. Isso é muito legal. O modo como a gente vê molda a nossa realidade. Fomos aprendendo na vida que somos separados. E é uma crença.
A física quântica fala, é uma ilusão esse corpo separado. Na verdade, são campos de energia que estão se entrelaçando o tempo inteiro. Se você visse, que nem lá no Matrix, né, no filme, se você visse a realidade quântica, você não viria corpo delimitado assim. Isso é uma ilusão. Inclusive, 99,999% é espaço vazio, é puro campo eletromagnético. Quase não tem matéria. E a matéria é energia condensada, então é uma ilusão. A realidade é que tudo é energia, mas tem algo mais além do que a física quântica. Tudo é consciência. Só que a gente não tem consciência dessa consciência. E quando a gente faz esses exercícios, começa a ampliar para ter consciência dessa consciência. Uma vez eu estava em Curitiba, caminhando, e estava o sol com aquele mandala de arco-íris ao redor do sol. Eu estava no centro de Curitiba, morando lá, 2000 e pouco. E de repente eu estava olhando e parei na rua, olhei, e como tinha uma suave névoa, dava para olhar direto para o sol, e aquele mandala, e me veio na mente assim, e se o sol é um olho gigantesco de um grande ser que está olhando para mim? Eu me senti olhado por um grande ser com um olho brilhante. E naquele momento fez um silêncio. E eu olhei ao redor e não tinha ninguém na rua, nem carro. E um silêncio. Eu estou alucinando aqui? Foi um momento, depois de 1, 2 minutos, voltou a ter gente, não sei, mas foi um instante que parou o tempo ali. Então, se a gente cultiva sempre essas crenças que a gente aprendeu quando pequeno e fica rígido nisso, a gente vai moldando a nossa realidade só de acordo a isso. Então, claro, não é real que não há outras realidades, porque a gente tem o poder criador. Semelhante, a semelhança, poder criador. Aí vem o medo do desconhecido. Se eu começo a afrouxar minhas crenças e a me abrir, eu posso ficar louco. Porque se eu não sou o que eu sempre pensei que eu fui, a vida não é o que eu sempre acreditei, então o que é? E se eu posso moldar meu... será, não será? Eu lembro uma vez que eu fiz um jejum de... Foi esse xamã que eu viajei com ele. Ele falou assim, vamos fazer uma experiência. Qual é a fruta que você mais gosta? Eu falei, banana. Ele falou, tá, você só vai comer banana e beber água. Nada mais, tá bom. E a gente viajava dando cursos, ele dando cursos e palestras e eu de assistente aprendendo. E ele falou, eu vou fazer junto com você, eu vou comer só melancia. E ficamos assim 1 mês e meio. Caramba! 45 dias de banana e água, eu, e melancia e água ele. E depois ele pediu para a gente mudar de fruta, ficamos mais 1 mês e meio. Eu de manga e água e ele de laranja e água. E é extraordinário o que eu experimentei ali, né? Com esse tipo de coisa. Mas eu estava contando isso porque eu ia fazer uma conexão. Já me perdi um pouquinho aqui. Ah, lembrei. Quando a gente saiu desse jejum, em outro momento eu conto da experiência, mas depois que a gente saiu, teve um dia que eu peguei e comi um monte de comida. Meu estômago estava sensível, né? E eu comi, eu acho que 12 bananas, uma atrás da outra, e depois 2 bolas de sorvete, e mais não sei o quê, arroz, feijão. Comecei a ter uma dor de barriga. Uma dor de barriga. Uau, uma dor de estômago. Falei, ai, meu Deus, e agora? Que remédio eu tomo? E aí eu lembrei de uma técnica que o xamã tinha me ensinado. Então... respirei profundo, fechei os olhos, me imaginei sendo uma esferinha de luz, baixei pela garganta, baixei até o estômago e perguntei, o que está acontecendo aqui? E fiquei em silêncio só esperando. E me veio como uma voz interna na mente assim, olha como você me trata, você botou um monte de comida, eu estou aqui sensível e você é falta de amor e de respeito para comigo, eu sou teu estômago. Falei, me desculpe, você tem toda a razão. Eu te peço desculpa. Eu vou tomar muito mais cuidado de agora em diante. Mas, por favor, tira essa dor. Falei, tá bom, mas
Trato feito. Falei, tá bom. E a dor desapareceu imediatamente e não voltou. E eu fiquei surpreso, porque eu estava fazendo aquele exercício, né, psicológico, digamos, mas no fundo sempre o racional, será que vai dar certo, não vai? Bom, vou fazer a técnica, né? E a dor desapareceu. Isso é real. Eu conversei com o meu estômago, né? Mas, Maxuri, adorei isso. Isso é tipo endoscopia espiritual. Algo assim. Pra que eu vou lá no hospital? Endoscopia espiritual. Você é ótimo, meu amor. É maravilhoso. Não, e ouvindo aprender, gente, uma endoscopia espiritual com um médico é uma coisa fantástica. Eu sigo sendo médico. Não sei nem se nós podemos falar desse jeito aqui, Maxuri, mas como fui eu que falei, não tem problema, né? Eu Todo sou esse leigo. trabalho de talentos, missão, propósito é uma cura. Sim. É isso. A sociedade está doente, as organizações estão doentes, né? A humanidade é uma doença no planeta, de uma forma geral. E a gente tem que ser parte da cura. Então, o que é a era dos talentos? Essa era que eu espero que venha, e espero ativamente que venha algum dia, não sei se pode ser daqui a pouco, pode ser daqui milhares de anos, não importa. Pode ser que vai acontecer nesse planeta, em outro planeta, não importa. Eu dedico minha vida a um grande propósito de criar uma era que eu chamei Era dos Talentos, mas é a Era Dourada, a Era da Abundância Integral, a Era como em Lemúria e Atlântida na época dourada, mas de uma outra forma agora, né? Uma Era Dourada, uma era em que, no fundo, todos buscamos isso no inconsciente coletivo, que é uma era de amor, de coragem, de paz, de princípios, de sabedoria, de colaboração, de compartilhamento. E nós estamos nessa transição, né? E mesmo que seja, não sei quantos por cento, 2% da humanidade, 5%, 10%, há uma porcentagem mínima que está ativamente nessa missão de equipe, digamos, mas é uma massa crítica, né? Lei do centésimo macaco lá. Então vai se multiplicando de alguma forma, e eu acredito que essa massa crítica vai criar um dia esse estado de consciência, porque a maior das tecnologias, mais poderosa, muito mais que inteligência artificial, está dentro da gente. E é espiritual. Gente, que delícia ouvir você falando. Todas essas maluquices que eu estudo, que eu amo. Tem outro louco que nem eu. Não, isso dá um conforto para minha alma, sabe? E você sabe você falando assim, né? Eu tenho muita sensação de que quem recebe, né, essas informações assim à frente do tempo, né, que canaliza, que traz coisas do sutil aqui para a matéria, né, como direcionamentos, guianças, essas pessoas, elas têm um apoio. E eu sinto, sabe o que eu sinto com esse nosso projeto, com o Clube da Transformação? Que o universo é como se ele tivesse com o grande campo quântico, campo sistêmico, que eu gosto também de trabalhar, campo sistêmico, que ele está, assim, reorganizando, sabe, as pecinhas para que a gente possa se apoiar. E o que eu sinto é como se o universo ele estivesse conectando as pessoas, os lugares, né, os talentos, né, os serviços, as empresas, para que a gente consiga ter mais força e criar essa era dourada, e criar essa nova humanidade, criar esse novo momento que a gente pode escolher viver. E eu acredito que a era dourada começa aqui e agora. Por exemplo, ter esse momento aqui, poder estar hoje que dia da semana? Terça-feira. Né? Nem lembro. Só para vocês terem uma ideia do contexto. Eu não lembro mesmo, porque eu procuro viver no tempo natural. Né? O tempo natural não tem relógio. Né? Então, e eu acompanho isso, né? É o que o Murilo Gun fala duas línguas. É o tempo natural e o tempo cronológico. A gente usa o relógio, né? Você tem seus compromissos hoje. Mas a gente está aqui praticamente 10 horas da manhã na terça-feira, conversando sobre esse monte de assuntos. Talvez uma pessoa que não entenda isso fale, gente, será que essas pessoas não têm o que fazer? Né? Ou seja, tá todo mundo com a vida ganha, morando em Florianópolis, indo no Campeche, e aqui estão aqui conversando esses assuntos. Isso é a era dourada. Porque se a gente não tiver um tempo para poder olhar pra gente, né?
para poder conectar, conversar e fazer essa mensagem chegar para você que está aí, que está nos ouvindo agora, seja no nível que for de consciência, uma coisinha que você pegou dessa nossa conversa aqui, já valeu a nossa missão aqui hoje. Né? Então, eu acredito que a Era Dourada começa também com cada um de nós. Começa eu comigo individual, mesmo, né? Depois em pequenos grupos. Isso, né? a Josi foi lá fazer o exercício dela, a meditação dela principalmente é essa. Eu fui meditar, me conectar comigo mesmo, me preparar, respirar, né? Que hoje a gente tem um dia cheio aqui com 4 gravações, tá? Para poder estar bem, estar conectado comigo mesmo. E você tem as suas práticas, né? E aí agora a gente juntou tudo isso aqui, né? O nosso time tá ali compartilhando e nesse momento eu sinto isso, eu posso sentir essa luz dourada, sabe? Dentro dessa sala aqui. Vocês podem achar que eu tô viajando, gente, mas é verdade. Essa mandala que tá aqui reflete. E a própria logo do Clube da Transformação do Sucesso Consciente traz esse fogo também, né? Esse dourado, esse laranja junto com amarelo. E agora sou eu que tô tendo vislumbres aqui agora, o Maxuri. Eu tava acostumando a chorar nos podcasts, mas ter vislumbres aqui agora foi a primeira vez. Porque a gente ela é quase física, né? Existe uma radiação etérica, digamos, que é quase física e que pode, em alguns momentos, se tornar física. E a gente vê o próprio corpo pode ir vibrando mais alto, né? E, bom, já tive muitas experiências de comprovação de como essas dimensões estão entrelaçadas e uma coisa de uma pode ir para outra, né? Porque no fundo é toda uma unidade, né? No fundo são frequências de uma mesma coisa. E você sabe que eu acredito muito no poder dessa luz dourada, sabe? Eu me lembrei aqui que quando eu estava no hospital, né, que eu tive Covid, eu tive uma experiência de quase morte, fiquei 21 dias na UTI e fui entubado, e aí eu, mandava mensagem para várias pessoas, né, pedia para minha companheira na época de vara, mandava, eu tava recebendo tudo das pessoas, me manda reiki, luz, música, oração, tudo, né? Tudo que você quiser me mandar aí, eu tô recebendo. E aí a Silvana, que é uma amiga nossa que a gente gosta muito, que é que trabalha com apometria, com alquimia, ela é maravilhosa, inclusive queremos trazê-la aqui, né? Em breve, com certeza, ela virá. E ela me falou, olha, se conecta com a luz dourada e respira a luz dourada no seu pulmão. E eu tenho certeza que entre as várias coisas que eu fiz para me ajudar a me curar, e aí eu já me emociono, não podia não chorar, né? Se passar um podcast sem chorar. Respirar essa luz dourada no meu pulmão, né? Que trazia aquilo, porque era difícil para mim, né? O difícil também não era só a intubação, era depois a recuperação, né? Eu me recuperar daquilo ali, aí tinha que respirar e minha saturação caía. E aí eu trazia aquela luz dourada ali com todo aquele amor, aquela energia que eu estava recebendo das pessoas, que eu acredito que me ajudou a me curar. Então, por isso que eu acredito que é primeiro em nós, depois nos grupos, para a gente chegar nessa transição planetária também. Quem não... Se o nosso exemplo vivo não é capaz de influenciar uma pessoa, nossas palavras muito menos. As pessoas seguem muito mais o que elas... ou são influenciadas pelo nosso exemplo vivo do que pelas nossas palavras, né? Então, um detalhe é o seguinte, nessa era passada que está terminando, digamos, havia separação, porque se desenvolveu o intelecto, a parte racional que precisa separar para entender. Então, o material é uma coisa, o emocional é uma coisa, outra coisa, o mental é outra coisa, o espiritual é outra coisa. Então, agora é o momento que eu vou lá para a igreja, para o templo, para a sinagoga, o que seja, mesquita, o que seja. Agora é o momento que eu faço por amor uma filantropia. Aqui é o meu dever, onde eu ganho dinheiro, é o meu trabalho. Aqui agora é a minha... Tudo é separadinho, né? E a era nova que a gente está começando é de integração. Porque a gente está o tempo inteiro, somos multidimensionais e tudo está integrado com tudo. Então é uma mudança de paradigma muito forte. Então já é muito desafiante a gente conseguir ter uma vida saudável. É muito desafiante gerar prosperidade. É muito desafiante uma família funcional, saudável, feliz, relacionamentos. Companheiro, companheira. Amigos verdadeiros, desafiante. Muito desafiante a gente
se sentir realizado profissionalmente, que não é só questão de ganhar dinheiro, mas do que a gente falava, realizar missão, propósito. É muito desafiante a gente conseguir ter conexão espiritual, experiência autêntica espiritual. É muito desafiante a gente desenvolver os potenciais da nossa mente. E agora, juntar tudo isso... É possível a gente ser integral, se desenvolver integralmente? Parece uma coisa tão longe. Se a gente tem método, ferramentas, apoios, caminho, é possível. Maxuri, você acabou de fazer a copy do Clube da Transformação. Você canalizou. Tá contratado para nos promover. É isso, o copywriter agora, oficial. Porque tava difícil pra gente explicar o que a gente tá querendo fazer com o clube, entendeu? A pessoa fala, mas o que é o Clube da Transformação? E aí vai algumas pessoas, né, que são mais, digamos, ortodoxas no mundo digital, falam, não, mas você tem que escolher um tema só. É mais fácil, vocês falam só de constelação. Eu falei, mas não é isso que a gente quer fazer. Gente, mas isso aí é mais fácil, vocês vão ganhar mais dinheiro. Eu falei, não tô preocupado em ganhar dinheiro só, não é pra isso que eu tô fazendo. Né? Então, o clube é isso, é desenvolver esse ser integral. Isso. Né? E uma coisa que a gente tem falado muito aqui também é o seguinte, cada ser humano que a gente conhece, né, Emerson dizia isso, cada ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa. E nesse ponto eu aprendo com ele. Tem pessoas que têm mais consciência da alimentação. E aí pode apoiar outras pessoas. Claro. Tem outros que têm mais consciência do exercício físico. Isso. Tem outro que tem mais consciência da meditação. É mais fácil para ele, é um ponto forte. Isso que eu chamei de era dos talentos, cada um aportar com as suas Não, fortalezas. e esse poema sabedoria. que você abriu lendo, então. que coisa espetacular. Eu vou usar muito esse poema, viu? Saiba disso, marco a fonte, pode deixar. Assim, o que a gente está buscando fazer aqui, gente, no nosso Clube da Transformação, exatamente é isso, é a gente conectar, criar essa comunidade, né, e essa curadoria de pessoas que são transformadoras, né, como você, Maxuri, como nós, com aquelas pessoas que estão buscando se transformar. Né? E também criar conexão entre os próprios transformadores, porque nós que somos transformadores também precisamos de transformação. Sim. Né? E é por isso que a gente foi lá assistir sua palestra, por isso que a gente foi fazer a regressão, por isso que a gente vai fazer o nosso mapa, né? E a gente adora experimentar isso. Então, assim, a gente está no momento agora de desenvolvimento dessa comunidade e tudo mais, né? Então, você que está aí nos assistindo, eu não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas em algum lugar aqui vai ter as redes do Maxuri também, né? Vão ter o link aqui dos livros que a gente fala. O site, Isso, né? assim como encontrar esses livros maravilhosos que você sugeriu aqui. Assim como algum caminho também para que você possa se conectar com essa nossa proposta aqui do Clube da Transformação, porque a gente vai ter uma comunidade, um aplicativo que vai ser tipo uma rede social e da consciência, que a gente está nesse momento desenvolvendo com pessoas que têm talentos complementares ao nosso. Exato. Né? Ou seja, que até porque a gente acredita que a gente está nessa era mesmo do compartilhar. E ninguém consegue fazer algo tão grande sozinho. Né? E a gente nem seria tão bom fazendo algo grande sozinho. Não seríamos capazes, né? E é muito especial, né, toda a tua fala, porque reforça, né, o nosso propósito, o nosso servir aqui, a nossa missão. Porque uma das coisas que a gente intencionou para o Clube da Transformação era servir esse imenso buffet ou essa imensa caixa de ferramentas para que as pessoas possam se identificar com o que faz sentido para elas, utilizar em cada momento. E você hoje, por exemplo, trouxe, né, além de toda essa sabedoria, essa presença, gente, que só de estar na presença, você realmente já recebe, você já entra num estado de paz, num estado de serenidade. Não, eu tô aqui plena. É fantástico isso. Eu quero que vocês tenham essa experiência, tá? Depois eu vou deixar o contato do Maxuri para vocês marcarem também essa sessão que eu vou fazer. Como que chama mesmo? Do mapa dos talentos? A devolutiva do Isso. Emitol? Como que é? Emitol, M-T-O-L é o software. Maravilhoso. Teste, eu quero fazer essa e do a Emitol. devolutiva é a sessão que eu vou explicar os resultados e dar a minha orientação. Perfeito. Ó, gente, eu vou fazer. Recomendo que vocês façam também. Mas o que a gente quer fazer é isso, é trazer essas ferramentas. Por exemplo, você acabou de trazer para a gente uma ferramenta de autoconhecimento que a gente não conhecia. Então, a gente entende como tudo está interconectado, como todos somos um, né? Que em cada pessoa a gente recebe um pedacinho de nós. É como se você agora estivesse trazendo um pedaço nosso que faltava, um pedaço desse projeto
que você está complementando, que a gente ainda não conhecia. Uhum. Então, isso pra gente é tão maravilhoso. Que ótimo. A gente sempre que cria, né, uma conexão, como a Josi comentou, a gente vai trazendo um pedacinho ali, um pedacinho daquela flor da vida, sabe? É como a geometria sagrada mesmo, eu vejo. Cada conexão que a gente tem, cada pessoa que chega. E aí eu brinco, né? Que tem pessoas que chegam um pouquinho atrasada, mas chega. Né? E estão vindo para poder nos apoiar. Né? E para poder fazer junto esse projeto aí que é grande, né? O Clube da Transformação é muito maior do que a gente. Né? E a gente conta com vocês aí que estão nos assistindo também, né? Para compartilhar essa mensagem desse podcast Sucesso Consciente para mais gente. Dá o like aí, eu tô aprendendo, Maxuri. Dá o like aí. Se inscreve no canal. Né? Se inscreve no canal. Agora, eu não gostaria de terminar esse nossa conexão aqui, Maxuri, sem falar de um tema. Eu achava até que a gente ia falar mais sobre isso, mas foi tão maravilhoso, né, essa parte dos talentos aí, que não teve nem como a gente mudar o rumo. Por isso que aqui é uma conexão, não é um episódio. Né? Se a gente tivesse colocado o nome desse episódio, por exemplo, de qualidade de vida e essencialismo, que é o que eu vou te perguntar agora, eu ia ficar naquilo. Mas não, a gente tem temas aqui que a gente gostaria de falar, mas eu gosto muito do essencialismo, estou aprendendo também, o livro é maravilhoso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você relaciona essa questão do essencialismo, da qualidade de vida, e que rápidas dicas você poderia dar para quem quer começar a criar essa era dourada, primeiro dentro dela mesma. Como é que ela pode cuidar melhor da vida dela, ter mais qualidade de vida? Eu lembro de um momento que eu morava no Rio de Janeiro, em Ipanema, mas viajava muito, né? Todo fim de semana era dando um curso, um seminário em algum lugar do mundo, um treinamento. Mas minha casa estava no Rio de Janeiro. E aí era uma segunda-feira e eu fui para a praia, porque eu trabalhei o fim de semana inteiro, e eu fui para a praia descansar, recuperar energia, me purificar. E eu estava lá e uma vozinha na minha cabeça. Seu vagabundo, hoje é segunda-feira, tá todo mundo trabalhando, você tá aqui, né? Mas que pensamento é esse? De onde vem esse pensamento? Eu vou investigar de onde vem esse pensamento. Aí eu respondi, ontem era domingo, as pessoas estavam aqui e eu estava trabalhando. Então qual é o problema se eu não quero seguir o esquema que a maioria quer e o meu esquema, estilo de vida, eu quero uma coisa diferente que para mim é mais importante. Então eu me dou a permissão de estar aqui numa segunda-feira, mesmo que a maioria tenha um outro estilo de vida. Esse é o estilo de vida que para mim é importante e que eu decido conscientemente. E aí aquilo desapareceu. Então eu fui observando que era uma programação social, um pensamento coletivo que governa a maioria das pessoas. Eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não posso fazer diferente. Eu não posso me guiar pelos meus valores. Eu lembro que quando eu estava formado médico, fazia 2 anos, tinha terminado a pós de homeopatia, já estava indo para o terceiro de uma extensão de homeopatia, estava fazendo a de psicologia junguiana, trabalhava em São Paulo, Hospital do Exército, eu era o coordenador do ambulatório de homeopatia do Hospital do Exército Cambuci, tinha consultório em Pinheiros, em São Paulo, e consultório em Atibaia. E aí eu estava lá e sentia um vazio, assim, sentia... Tá, eu gosto muito do que eu faço, mas não é essa a minha missão. Eu tinha uma sensação de estar perdendo tempo. Que não era essa a minha missão. E aí eu comentei com os meus pais. O contexto é o seguinte. Meus pais eram comerciantes de imóveis, os pais deles eram comerciantes e queriam que eu fosse comerciante. E dos 14 aos 16 anos eu trabalhei na lojinha de imóveis do papai. Eu falei, não é o que eu quero fazer. A única coisa que me traz felicidade aqui é conversar com os clientes, mas eu quero ajudar as pessoas de outra forma. E quando eu falei que quero ser astrônomo, que eu gosto de ver as estrelas, falaram, não, astronomia não dá dinheiro. Eu gostava de tocar piano, eu falei, eu quero ser músico. Não dá dinheiro. Eu quero ser filósofo.
não dá dinheiro. Aí eu falei, bom, tem um médico na minha família, um só, um primo. Eu fui lá e falei, primo, como é que é isso de medicina? E ele me levou no hospital, no consultório dele, eu olhei e falei, nossa, parece tão importante questões da vida, da morte, do sofrimento, do bem-estar, que nobre isso daqui. E ele falou, ó, te aconselho não ser médico porque o mercado está muito saturado. Eu tenho 55 anos, eu tinha na época 17. Aí eu falei, pô, mas todo mundo fica me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, eu que decido, eu vou ser médico. Aí falei, pai, mãe, eu vou ser médico. Ah, médico ganha dinheiro, tudo bem. E entrei na faculdade aos 17 anos, aos 23 saí. Quando cheguei 25, 26 anos, eu estava com esse vazio. Eu olhava para os médicos que estavam formados há 20, 30 anos, eu falava, eu não me vejo assim daqui 20, 30 anos. Se eu seguir isso, eu vou ser um médico deprimido, frustrado, doente. E eu comentei com os meus pais. Eles falaram, que isso? O que você está questionando? Depois de ter estudado 6 anos de medicina e a gente pagou a tua faculdade, depois de ter feito 2 pós-graduações, você está agora encaminhado, você tem hospital, você, né, consultório, trabalha no hospital, ganha bem, você está encaminhado, o que você quer questionar? E naquele momento me deu um medo, a desaprovação dos pais. E eu pensei assim, e agora? Sigo o que o meu coração diz? Eu tinha 25 anos. Sigo o que o meu coração diz ou sigo o que meus pais dizem? E aí eu falei para os meus pais, se eu não seguir meu coração, eu nunca saberei se eu posso confiar no meu coração ou não. Então, mesmo me arriscando a fracassar, eu vou seguir meu coração. Eles ficaram bravos. Quando eu cheguei e falei assim, olha, eu botei meus pacientes para um médico amigo cuidar, eu estou indo viajar com um xamã como assistente, um xamã mexicano que não sabia nem ler nem escrever. Mas pai, mãe, ele se curou de câncer. Isso é lorota, está te enganando. Não, ele consegue ver dentro do corpo, ele consegue conversar com o nosso corpo, ele atendeu pacientes meus, eu falei 10 pacientes, apareceram 100 pessoas que esse xamã atendeu em 3 dias, e eu acompanhei, e era impressionante, eu falei, não, é real. Ele que devia ser teu secretário. Fui assim mesmo. Meu pai ficou muito bravo, falou, você vai fracassar. Eu tive que amadurecer e me tornar adulto e falar, eu peito minhas decisões, meu estilo de vida, minha qualidade de vida. O que é o essencial para mim? Onde está a minha essência? E fui. Depois de 6 meses, vendi o carro que eu tinha, publiquei 2.000 livros, O Voo para a Cura, vendi em 1 mês os 2.000 livros, traduzi para o espanhol, Sanação Holística, em mais alguns meses vendi tudo. Só em sebo você encontra esses livros. E depois fui seguindo esse caminho. Depois de 10 anos, meus pais me chamaram. Porque meus irmãos foram trabalhar na lojinha. Minha irmã menor e meu irmão menor. 10 anos depois, meus pais falaram, a gente quer falar com você. Queremos te dizer que a gente está tão orgulhoso de você. Teus irmãos estão doentes, você está saudável. Teus irmãos estão com problemas de finanças, você está próspero. Teus irmãos estão aí com questões, você está feliz viajando pelo mundo, ajudando as pessoas, você é uma boa pessoa. Agora a gente entende e te admiramos muito. E naquele momento eu fiquei feliz, mas uma parte de mim falou, imagina se eu tivesse seguido eles. Que bom que eu segui o meu coração. Então, minha forma de honrá-los não é fazer o que eles dizem ou seguir o que eles fizeram, e sim de levar a família mais além. E de uma forma autêntica, original. Então, o Essencialismo, um livro maravilhoso, né, que nos faz questionar o que é o essencial, o que é o mais importante, aonde que a gente vai dar nossa maior contribuição, nosso maior impacto, o que é o que
né, na perspectiva de que vamos morrer, não sabemos quando, o que é o importante. E tem uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, que não é só dizer não às perdas de tempo, é dizer não às muito boas oportunidades, mas que não são o essencial nosso. E ficar só com o que é o mais importante e essencial, dizendo não a muitas coisas legais. Então, tem tudo a ver com tudo isso, porque os talentos, a missão, o propósito, os valores, tem a ver com o essencial. O sucesso consciente, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, tem a ver com o essencial. E quanta gente que me busca, Maksuri, eu estou preso num dia a dia que me consome, que me sobrecarga, que me estressa, que me debilita, eu não sei como sair disso. Né? Tudo começa dentro de você. Primeiro, você se conectar com a tua essência. Primeiro, você redesenhar suas crenças. Uma das primeiras tarefas que eu dou é sempre, você vai fazer um diário. Você vai pôr um alarme que vai tocar a cada 1 hora para você parar e falar, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo e anotar. Por 1 semana, 2 semanas. E aí vamos analisar os padrões. Tanto positivos, virtuosos, quanto negativos, que levam ao sofrimento. E aí, a partir dessa consciência, vamos começar a mudar isso daí. Claro, normalmente, vamos fazer o teste primeiro e a devolutiva, porque aí já tem de onde começar, já mas fica depois, mais fácil, depois né? vai nessa coisa mais profunda. E aí vou ensinando várias ferramentas. Outro dia tem uma mentorada que ela falou, você pode mentorar meu filho adolescente de 17 anos? Eu falei, tá. Não, porque ele está com problemas na escola e ele começou a se cortar para sair do sofrimento com os colegas, porque a ex-namorada e que não sei o quê. Falei, sim. Escutei ele e comecei a ensinar sobre o masculino e feminino, sobre as 4 fases da vida, os setênios, a ensinar um monte de coisa que eu sei. Ele ficou bem. Tá bem? Cada semana a gente se encontra, eu ensino mais ferramentas. A última ele adorou, que eu falei, vou te ensinar linguagem corporal. Como é que você sabe se, por exemplo, a menina está afim de você ou não? Ah, é? Pela linguagem corporal. Mas as escolas estão obsoletas, estão falhas ainda. Quando eu tinha 50 anos, eu me perguntei, realmente eu não quero ter filhos? Porque eu não tinha filhos. Eu tive um casamento de 7 anos, que foi terapia, porque a gente brigava e eu acabava reproduzindo coisas do meu pai, da minha mãe, que eu não queria, era ver no espelho, aquela primeira lua de mel, depois já não era assim, parecia que a pessoa mudou, toda aquela coisa. E foi muito terapêutico, até que a gente fechou o ciclo muito bem e ficamos amigos. Fechamos agradecendo por tudo que aprendemos um com o outro. Eu falo que o relacionamento ele traz um mestre espiritual para a nossa vida, né? É um mestre. Aí depois, graças muito a isso, me casei com a minha companheira atual, que temos uns 14 anos juntos. E nem eu nem ela queríamos ter filhos. Porque eu viajava pelo mundo. Como é que eu vou ter filho com um estilo de vida viajando cada fim de semana, uma cidade, um país, um continente diferente? E ela tinha também outras pretensões. E quando eu cheguei aos 50 e ela aos 34, eu pensei, será que eu não vou me arrepender? Estou com 50 anos, não vou me arrepender, né? E me veio um pensamento assim, poxa, você tem 50 anos, tudo que você tem de experiência de vida, de ferramentas, de coisa, imagina, você poderia atrair uma alma, né, para receber tudo isso e poder desenvolver algo que não são muitos que têm no mundo essa condição, né, de proporcionar. Aí eu conversei com ela, então vamos ter um filho. E aí a gente usou tudo que a gente tinha de conhecimento, de experiência, né, e a orientação dos mentores e tudo, foi tudo bem preparado, desde a fecundação. Inclusive ela falou,
deixa eu realizar um sonho pessoal antes. Eu vou para a Índia aprender a pintar tancas por 3 meses. Ela foi, retornou e no primeiro período fértil, engravidou. E a gente fez todo um trabalho durante a gestação, o nascimento, enfim. Só que nesses 5 anos de idade dele, eu vi que eu tinha mais a aprender do que ensinar. E quantas coisas vieram para cura, para minha própria cura e da minha família, né? E quantas coisas que veio, que é o seminário mais intensivo que eu já fiz, né? E além de transmitir pelo exemplo, por palavras, mas sobretudo permitir que essa riqueza interna floresça, isso que já vem naquele ser. E é uma arte, né? A gente não sabe as respostas e muitos momentos que, nossa, como é que a gente faz agora? Diz sim, diz não, como lida com isso, como lida com aquilo. Que aventura, a gente amadureceu muito. Mas isso faz parte da integralidade também. E hoje em dia é desafiante, né? Essa era dos talentos, ela está só em alguns pontinhos do planeta. Então, o essencial é você tomar decisões conscientes. Não é fácil sozinho. Recomendo ter mentores, mentoras, ter coaches, ter terapeutas, ter uma equipe de apoio que vê o que você não consegue ver em você mesmo. Por isso mesmo, terapeutas, coaches, mentores, precisamos de alguém que chegou onde a gente quer, ou mais experiente, ou que consiga ver o que a gente não vê, para ir construindo, e é dinâmico, evolutivo, uma vida essencial, essencialista. Que maravilhoso, hein, Maksuri? Gratidão aí, gratidão por compartilhar, né, tanta sabedoria. Gratidão a vocês pela oportunidade, né? A gente, um desejo que a gente tem, né, no nosso coração é isso, que a gente possa entregar isso para as pessoas, né? Então a gente, de antemão, já te convida aí, né, depois a gente gravar também conteúdos depois exclusivos para nossa comunidade, também para o Clube da Transformação, juntando todos esses conhecimentos, porque a gente quer isso. O que é CTN? Puxa, CTN é um conhecimento essencial, que todo mundo deveria saber, né? Mas se você não sabe, de repente, o que é isso? O que é CTN? Como é que eu me conecto? E aí você foi, né? Chegou até você aí o vírus da transformação, né? Você foi picadinho aí por esse mosquitinho da transformação, falou, olha, amigo, vocês têm vontade, né? Continue nos acompanhando aqui no nosso podcast Sucesso Consciente, né? Aguarde mais informações aí do clube também, que em breve, né, a gente vai ter vários, né, conhecimentos, saberes e pessoas maravilhosas aí, né, como membros transformadores também compartilhando seu conhecimento também, a sua sabedoria, e eventos também, né? A gente depois no futuro quer também trazer eventos, tem um congresso de transformação também aqui em Floripa. Legal. Tem muita coisa que a gente quer fazer, mas a gente precisa de ajuda. Vamos, conta comigo. Você já entendeu a intimação, né? Que o propósito é o mesmo, as missões são complementares, os valores são afins. É isso. Então eu uma vez eu assisti também uma aula que você falou de qualidade de vida, depois a gente pode, de repente, né, gravar alguma coisinha falando disso também pro pessoal, porque, gente, se esse homem começa a falar aqui de saúde também, e de outras dicas e de hábitos, né, que é uma coisa que a gente quer trabalhar muito aqui no clube, é outro podcast. Então, acho que esse vai ser o primeiro de vários encontros aí, Maksuri. Agradeço demais a Parabéns, nossa, eu tô gratamente surpreso assim com vocês, tudo que vocês estão realizando e manifestando, que tenham muita proteção nessa missão, muita guia, e tenho certeza que vocês vão brilhar muito e transformar muita gente e se transformando, e conta comigo aí. Gratidão. Obrigado gente, a vocês, que alegria. Aí. E assim, a gente encerra o nosso momento aqui fazendo uma coisa que a gente ama muito, que é celebrar. Que é brindar, Adoro. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente gosta, porque cada conexão dessa, ela é tão rica, ela é tão especial, que é como se a gente precisasse realmente se agradecer por ter permitido que isso chegasse, né? A gente merece, né, celebrar realmente esses encontros. Então, a gente faz aqui no final um brindezinho bem especial com uma kombucha. Uma kombucha também, que foi preparada de um jeito especial. Até vou pedir apoio para a nossa equipe maravilhosa, que está aqui nos bastidores,
Deixa eu ver o que elas selecionaram pra gente hoje. Muito obrigada, Karina maravilhosa. Olha só, gente. Hoje nós vamos provar aqui ao vivo a kombucha de hibisco e gengibre. Eu espero que você goste. Essa kombucha, pessoal, é da Bubble Bliss. A Bubble Bliss é uma marca de kombucha que foi um presente também que chegou. A gente descobriu num evento, ela estava fazendo uma degustação, nossa amiga Dani de Garopaba, fazendo uma degustação e a gente se apaixonou. Essa kombucha já foi premiada também como a melhor do Brasil, em um evento com muitas marcas de kombucha, que a gente tem muitas marcas maravilhosas, né? Mas a Bubble Bliss, ela é especial, porque a ideia é trazer bolhas de amor para nossa vida, é trazer aí toda uma energia positiva que vem desde a preparação, com mantras, com alguns elementos espirituais e energéticos para trazer uma revigoração. E a gente que já sente isso, a gente percebe. Mesmo que eu não tivesse dito, tenho certeza que você vai sentir. Então, eu quero te servir. Primeiro, você me ajuda a abrir, por favor, por causa da unha. E a Dani, ela seria um ótimo exemplo aí da era dos talentos. Porque ela fez uma linda transição de carreira também. Depois a gente vai trazer ela aqui no podcast aqui também. Acho que dia 7 a gente deve gravar com ela. E ela já morou em Dubai, foi executiva de empresa. E aí ela se conectou depois com um propósito. E parte da kombucha, eu não consigo falar e servir ao mesmo tempo, né? O homem já tem essa... sim. Isso por aí. Por favor, aí, segura pra gente. Um dos propósitos que ela criou com kombucha foi para ela mesma, para ela, né, deixar o refrigerante, mudar esse hábito. E aí acabou que isso virou uma missão, ela começou a vender para outras pessoas também, e aí pronto, isso virou um negócio de propósito aí. Parabéns, que a gente Dani. Faz questão aqui de brindar aqui essa nossa era de talentos. Então eu queria brindar aqui a nossa amizade, nosso encontro e os nossos talentos. Que assim seja. Aí. Meu Deus, é boa mesmo, viu, gente? É maravilhoso. Boa combinação. É muito bom. Uau. É deliciosa, né? É fresquinha. Néctar. Essa energia. Queria aproveitar também, né, agradecer aqui alguns dos nossos parceiros, que sem eles a gente não conseguiria fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Um deles é a Zen Telecom, né, que proporciona aqui essa internet pra gente, para fazer isso chegar até vocês. O outro é a Aqualive, né, que proporciona uma água aqui de muita qualidade, onde tem um pH alto, tem magnésio, a água aqui é especial, é tipo qualidade do Himalaia, Maxuri. Se você não conhece ainda os filtros da Aqualive, recomendo conhecer, porque são muito maravilhosos, muito especiais também. E agradecer aqui a Jana, que está nos acompanhando, da Yada Creative, o Gabriel, o Bruno, toda a equipe aí também, que sem eles a gente não conseguiria produzir esse material para vocês. E ao nosso time também, a Karina, né? A todos que nos acompanham, a Fer, que está ali também, que cuida também das nossas mídias sociais, né? A G, ao Felipe Queiroz também nos apoia muito, então tá ajudando a gente a montar nossa comunidade. Todo o nosso time aí, tá vindo muita gente aí para poder apoiar, Maxuri. Então, eu agradeço ao meu amor por ter aceito esse desafio, né? De ter também esse propósito em comum. A gente agradece todos os dias, Maxuri. E eu gostaria de fechar, eu sinto com isso aqui também. Que a gente agradece, e você também pode fazer aí com a gente, pra gente fechar. A gente agradece todos os dias por Deus colocar na nossa vida pessoas que possam nos apoiar a cumprir a nossa missão. Possam nos apoiar a cumprir o nosso propósito, possam nos apoiar a despertar os nossos talentos, usar os nossos talentos. E a gente também agradece todos os dias por nós sermos pessoas na vida das pessoas que ajudam elas e apoiam elas a cumprir com a missão delas e com o propósito delas. E a partir desse espaço a gente abre o campo ali do nosso dia e acontecem encontros. Acontecem sincronicidades mágicas como esta, né? Gratidão pela tua presença. Posso propor uma coisa? Com certeza, com certeza. Um minutinho a gente fechar os olhos, todo mundo, para tomar consciência como é que estava quando a gente chegou e como é que está agora, né? Se você estiver dirigindo, para o carro, por favor. Aí de olhos abertos. Nossa, me veio a imagem de Quan Yin. Olha.
do sagrado feminino. Maravilhoso, hein? Pra mim me veio o tigre branco também, que é um dos meus animais de poder aí que eu tenho utilizado. Tem um livro do bastante. Sujava, Tigre Branco. Ah, é? Não sabia disso. Muito bom. Olha só. Eu tô transbordando, gente, de alegria. Eu tô, assim, sabe, num estado de muita alegria mesmo, de prazer mesmo, de êxtase de estar aqui. Porque essa é uma das coisas que eu amo fazer, me conectar com pessoas, absorver toda essa sabedoria, né? Então, para mim é uma alegria imensa. Falo em nome do Clube da Transformação, do nosso podcast Sucesso Consciente. As portas vão estar sempre abertas, porque sempre é uma honra te receber aqui. Gratidão, gente. Espero conhecer você num evento presencial do Clube da Transformação. É isso aí. É isso aí. E, gente, você que ficou até agora aí com a gente, gratidão demais. Se você assistiu de podcast lavando a louça, dirigindo o carro, fazendo alguma outra coisa, ou se você assistiu em 100% do estado de presença, o importante é que alguma coisa chegou para você aí. Né? Então, se você tá com a gente até aqui, a gente agradece demais, né? A gente teve aqui quase 2 horas ali dessa conexão especial, mas eu espero que o tempo para vocês tenha passado tão rápido quanto passou pra gente aqui, né? E que tenha sido tão valioso para você quanto foi para nós aqui também essa nossa conversa. Gratidão e até a próxima.